Urano tem várias luas fascinantes, e já falamos sobre muitas delas por aqui no nosso canal. Mas ao que parece, acabamos esquecendo completamente de Umbriel. Entre todos os satélites do sétimo planeta, ela é a mais escura e também a mais envolta em mistérios. Olá pessoal, o que mais sabemos sobre essa lua e por que será que ela ficou com essa aparência tão peculiar? Pessoal, esse é o nosso canal Pipa. Prazer, eu sou o Deluca. E no vídeo de hoje a gente vai te contar tudo sobre isso. Então, vamos nessa! Um mundo distante e enigmático. De acordo com a teoria mais amplamente aceita, foi William Herschel que descobriu Urano pela primeira vez em 1781. No entanto, também existem opiniões de que ele já havia sido observado antes dessa data. Se o céu estiver limpo e o sétimo planeta estiver suficientemente próximo da Terra, uma pessoa com boa visão pode até vê-lo a olho nu, mesmo que ele seja extremamente escuro e pouco chamativo. Há quem acredite que Hiparco já tenha observado Urano no ano de 128 a.C., e há menções ao planeta em escritos de astrônomos europeus, árabes e chineses. Ainda assim, ninguém antes de Herschel chegou a considerá-lo um planeta. É verdade que o corpo de Urano pode até ser visto sem instrumentos em condições ideais, mas suas luas não têm como ser distinguidas sem o auxílio de um telescópio. Por isso, foi somente com o telescópio mais potente e avançado da época que Herschel conseguiu identificar os primeiros satélites desse planeta tão distante. Ele descobriu Titã e Oberon, e por várias décadas, essas luas só puderam ser vistas através do telescópio construído por ele. Mas afinal, quem foi que descobriu Umbriel? Essa é uma pergunta interessante. William Herschel chegou a afirmar que havia observado outras luas de Urano além de Titã e Oberon, e acredita-se que Umbriel possa ter sido uma delas. No entanto, essa alegação é considerada duvidosa, pois as descrições feitas por ele não coincidem em nada com o aspecto real ou com a órbita desses satélites. Por isso é provável que o grande astrônomo tenha sido enganado por ilusões ópticas ou por limitações do próprio telescópio. Muitos historiadores acreditam que quem realmente descobriu Umbriel foi outro renomado astrônomo britânico, William Lassell, que a identificou em 1851, ao mesmo tempo em que encontrou Ariel, outra lua de Urano. Assim como os outros satélites do planeta, Umbriel recebeu um nome inspirado na literatura clássica inglesa, nesse caso retirado do poema O Rapto da Madeixa, de Alexander Pope. Aliás, os satélites de Urano foram os primeiros corpos celestes a receberem oficialmente nomes que não vieram da mitologia antiga. Claro que Galileu, ao descobrir as luas de Júpiter, também chegou a nomeá-las em homenagem aos nobres da influente família Médici, que eram seus patronos. Mas esses nomes acabaram substituídos pelos que conhecemos hoje, ligados a amantes de Zeus. Curiosamente, o nome Umbriel combina de forma impressionante com essa lua, mas Lassell não tinha como saber disso na época. Isso porque Pope usou a raiz latina umbra, que significa sombra ou escuridão, ao criar esse nome. E de fato, Umbriel é mais escura entre todas as luas de Urano. Ela reflete apenas 16% da luz solar que recebe, uma taxa 1,5 vezes menor do que a de Ariel, que tem propriedades parecidas. Acho que acabamos nos adiantando um pouco mais no assunto por aqui, né? As luas de Urano estão muito mais distantes do que as de Júpiter ou Saturno, e além disso são bem menores, o que torna a observação delas muito mais complicada. Urano não possui satélites do porte de Titã, Ganimedes ou da nossa própria Lua. Por isso, até a segunda metade do século XX, sabíamos muito pouco sobre elas. Entre as luas de Urano, Umbriel é a terceira maior. Seu diâmetro é de 1.169 quilômetros, sendo menor do que Titã e Oberon. Já Ariel, que poderia ser considerada sua gêmea, é ligeiramente menor em tamanho, mas tem uma massa um pouco maior. Entre as 5 grandes luas esféricas de Urano, Umbriel ocupa uma órbita intermediária, com Miranda e Ariel mais próximas do planeta, e Titã e Oberon mais afastadas. Umbriel leva um pouco mais de 4 dias terrestres para completar uma volta ao redor do planeta. Assim como a maioria dos satélites, ela está em rotação sincronizada, ou seja, sempre mostra a mesma face para Urano,
com seu período de rotação igual ao de translação. Talvez você já saiba, mas Urano gira de forma diferente dos outros planetas. Ele está praticamente deitado e com o equador inclinado quase a 90 graus em relação ao plano de sua órbita, o que o deixa quase de cabeça para baixo. Como satélites regulares costumam orbitar o equador do planeta, todas as luas de Urano, incluindo o Umbriel, também seguem essa orientação deitada. Por conta disso, as estações do ano e o ciclo de dia e noite em Umbriel são bem peculiares. Em cada polo, o Sol brilha continuamente por 42 anos, e depois disso, o local mergulha em 42 anos de escuridão total. Apenas nas regiões próximas ao Equador é possível ter algo parecido com o ciclo normal de dias e noites, e mesmo assim, nem sempre é constante. O mundo azul. Só conseguimos conhecer Umbriel com mais detalhes graças à sonda Voyager 2, que visitou o sistema de Urano no início de 1986. Naquela ocasião, obtivemos as primeiras fotos de Umbriel, e desde então até hoje, nenhuma outra sonda voltou a visitar os satélites de Urano. Em 1986, apenas o hemisfério sul de Urano estava iluminado pelo Sol, e o mesmo acontecia com todas as suas luas. Por isso, o hemisfério norte de Umbriel estava imerso na escuridão e não pôde ser fotografado. Até hoje, tudo o que há lá permanece no campo das suposições. As imagens mostram cerca de 40% da superfície de Umbriel, mas dessas áreas, apenas a metade tem uma resolução considerada boa. A superfície da Lua é dominada por planícies azuladas monótonas e sombrias. E no hemisfério que segue à frente da órbita, parece haver uma leve camada de poeira avermelhada recobrindo tudo. Provavelmente isso é resquício de antigos impactos de meteoros em Umbriel. Há incontáveis crateras na superfície, formadas há bilhões de anos, durante o chamado período de intenso bombardeio tardio, quando os planetas ainda jovens do Sistema Solar estavam eliminando detritos como asteroides e meteoritos de suas órbitas. O fato de a superfície de Umbriel ser tão cheia de crateras indica que lá não houve atividade de criovulcanismo, um fenômeno comum em outros grandes satélites localizados nas regiões externas do Sistema Solar. Em geral, corpos sólidos que orbitam além da trajetória de Ceres costumam ter uma espessa camada de gelo, sob o qual há um oceano subterrâneo de água líquida rica em sais e compostos orgânicos variados. De vez em quando, essa água pode ser expelida à superfície por um processo semelhante ao de um vulcão lançando magma aqui na Terra. Mas como já dissemos, Umbriel não mostra nenhum sinal desse tipo de atividade. Isso explica porque sua refletividade é tão baixa. Por bilhões de anos, ela foi acumulando poeira, sem nunca passar por erupções que pudessem lavar sua superfície. Acredita-se que a estrutura interna de Umbriel seja parecida com uma noz revestida. No centro há um núcleo rochoso que ocupa quase metade do diâmetro da Lua, envolto por um manto de gelo sólido, e por fora uma crosta que forma a camada externa. Quando o corpo celeste congela até o núcleo e um manto também solidifica, disse que ela sofreu uma morte geológica. No fim das contas, todos os planetas e luas com superfície sólida, inclusive a Terra, devem seguir esse mesmo destino. Em teoria, a velocidade com que isso acontece depende da massa do corpo. Quanto menor a massa, mais cedo ocorre a morte geológica. E como Umbriel é pequeno e tem pouca massa, não chega a ser surpreendente que já esteja completamente congelado. Mas aí entra uma questão. Primeiro, se Umbriel teve mesmo um oceano subterrâneo, como se imagina, então impactos com grandes asteroides deveriam ter deixado vestígios de erupções de água, mas até agora não encontramos nenhum sinal disso. Segundo, existem corpos menores e mais leves que Umbriel, como Ceres, por exemplo, que ainda hoje mostram sinais de criovulcanismo, ou seja, continuam vivos do ponto de vista geológico. Então por que Umbriel teria morrido tão cedo? Isso ainda é um mistério sem resposta. Essa lua escura e enigmática de Urano continua guardando muitos segredos à espera do dia em que serão revelados. Infelizmente, sem o uso de sondas poderosas como a New Horizons, que coletou uma enorme quantidade de dados sobre Plutão, é pouco provável que consigamos novas informações. E até hoje, nenhuma sonda desse tipo foi enviada ao sistema de Urano. Se um dia isso mudar e conseguirmos ao menos decifrar alguns dos mistérios de Umbriel,
com certeza voltaremos aqui para contar tudo para você. E se você curtiu esse vídeo, compartilhe em suas redes sociais e não esqueça de deixar um like para apoiar nosso trabalho. Muito obrigado por assistir até o fim. Um forte abraço e a gente se vê na próxima aqui no canal Pipa. Até lá, tchau, tchau.